A Rádio Maria Brasil apresenta Oração por um Dia Feliz, com Dom Washington Cruz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei algum dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta os meus cordeiros." E disse de novo a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Pela 3ª vez perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu cingias e ias para onde querias. Quando fores velhos, estenderás mãos, e outro te cingirás e te levará para onde não queres ir." Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: "Segue-me." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Hoje, 3º domingo da Páscoa, contemplamos ainda as aparições do ressuscitado, este ano segundo o evangelista João. Do impressionante versículo 21, todo ele impregnado de referências sacramentais, muito vivas para a comunidade cristã da primeira geração, a mesma que reconheceu o testemunho evangélico dos próprios apóstolos. Eles, depois dos acontecimentos da Páscoa, parece que retornam às suas ocupações habituais, como se tivessem esquecido que o Mestre os tinha convertido em pescadores de homens. Um erro que o evangelista reconhece, constatando que, apesar de se terem esforçado, não pescaram nada. Para a noite dos discípulos, a presença conhecida do Senhor dá uma volta toda à cena. Simão Pedro, que antes tinha tomado a iniciativa na pesca infrutuosa, agora reconhece a rede cheia,
O resultado foi 153 grandes peixes e, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Assim, quando, sob o olhar do Senhor glorificado e com a sua autoridade, os apóstolos, com a primazia de Pedro, exercem a sua missão evangelizadora, produz o milagre, pescam homens. Os peixes, uma vez pescados, morrem quando são sacados do seu meio. Assim também os seres humanos morrem sem que ninguém os resgate da obscuridade e da asfixia de uma existência afastada de Deus e envolvida no absurdo, lavando-os à luz, ao ar e ao calor da vida de Cristo, que Ele mesmo alimenta desde a praia da sua glória, figura esplêndida da vida sacramental da Igreja e primordialmente da Eucaristia. Nela o Senhor dá pessoalmente o pão e com ele dá-se a si próprio, como indica a presença do peixe, que para a primeira comunidade cristã era um símbolo de Cristo e, portanto, do cristão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta, Senhor, é a nossa oração por um dia feliz. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil Oração por um Dia Feliz, com Dom Washington Cruz.